Paz, irmãos, boa noite. Que bom que vocês estão aqui novamente para a nossa 14ª aula e espero que vocês estejam gostando dos estudos. Amém? Bom, hoje a nossa aula é a respeito dos selos do Apocalipse. Nós vamos começar a tratar dos selos. E quando nós falamos de Apocalipse, talvez os 3 temas mais lembrados e mais esperados para ser estudados é os selos, as trombetas e as taças. Eu acho que são os 3 eventos mais lembrados do Apocalipse. Amém? Bom, e os selos é um deles. E nós começamos a encontrar os selos sendo desatados pelo Cordeiro aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Bom, eu adianto para vocês que os 4 primeiros selos eles são representados através de cavaleiros, os famosos cavaleiros do Apocalipse, que são nada mais nada menos do que os 4 primeiros selos. Tá? E esta aula a respeito dos cavaleiros do Apocalipse eu dividi em 2 aulas. Essa é a primeira parte. Na semana que vem nós falamos da segunda parte, para nós entrarmos nas questões com detalhes. Amém? Bom, na aula de hoje nós vamos falar exclusivamente do cavalo branco e do cavalo vermelho. Amém? Bom, no decorrer da aula nós vamos entrar com profundidade a respeito disso e nós vamos ver que não é esse bicho de 7 cabeças que muitas vezes as pessoas criam no Apocalipse, tá? Com um pouquinho de esforço nós compreendemos muito bem a questão dos selos do Apocalipse. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos a aula, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que nós estamos diante do Senhor. Eu peço que o Senhor esteja nos instruindo, nos abençoando e que nós venhamos a absorver a Tua Palavra, Senhor. Porque eu sei que muitas coisas acontecem em nossas vidas, muitos problemas aparecem, muitas situações, ó Deus, se colocam diante de nós. E muitas vezes nós deixamos a Tua Palavra de lado. Mas nós estamos aqui, ó Deus, obedecendo a Tua voz, aceitando o Teu convite e aprendendo a Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor não existe compreensão. Sem a Tua presença, Espírito Santo, não há como nós avançarmos nos estudos, não há como nós aprofundarmos o estudo, não há como nós entendermos melhor a Tua Palavra. Por isso, Espírito Santo, esteja conosco em cada momento, em cada lugar e nesta aula, em todo tópico, em cada capítulo, em cada instante. Eu te agradeço e esta aula está consagrada ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, vamos iniciar então a nossa 14ª aula a respeito dos selos do Apocalipse, tratando aqui do cavalo branco e do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho. Amém? Vamos lá. Bom, então vamos introduzir a nossa aula aqui, relembrando a nossa 10ª aula a respeito das linhas teológicas. Por que eu quero colocar isso aqui de primeiro nesta aula, irmãos? Porque a nossa linha agora vai ser extremamente importante estarmos na nossa mente. Por quê? Porque quando nós vamos tratar agora dos selos do Apocalipse, não há uma interpretação unânime, tá? Nós vamos encontrar algumas pessoas que enxergam os selos, a questão das aberturas dele, o seu significado, da maneira diferente do que eu ou do que você possa entender. Amém? Isso, basicamente, quem define é a linha que nós adotamos. Tá? A pessoa que adota uma linha diferente dessa que você está vendo aí nesse slide, vai entender algumas questões dos selos, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, diferente desta aula. Mas, basicamente, se nós adotamos uma linha pré-milenista, pré-tribulacionista histórica, então vai fazer muito sentido os pontos que eu vou colocar para vocês aqui, tá? Então vale a pena reforçarmos a nossa linha de estudo como demonstramos acima, para que o estudo dos selos fique mais claro e estabelecido. Devemos ter em mente essa visão histórica que foi explicado em estudos anteriores lá na aula 10. Caso você não tenha assistido, a aula que está aqui no YouTube, se você entrar no site da igreja, você consegue baixar o arquivo em PDF. Tá? Para você ter um material de estudo. Bom, do ponto de vista histórico, nós reforçamos aqui alguns pontos que eu coloco aqui como os principais
pontos, tá? Isso acontece não só nos selos, acontecem também nas trombetas, acontecem também nas taças, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é que a grande tribulação não começa a ser narrada a partir do capítulo 4 do Apocalipse. Vamos lembrar disso? Para uma visão futurista, eles vão dizer para você que o capítulo 4 começa a narrar acontecimentos pós-arrebatamento. Como nós adotamos uma visão histórica, então nós adotamos essa premissa desse primeiro ponto. O arrebatamento da igreja não acontece no capítulo 4. Então, os eventos descritos aqui no capítulo 6 de Apocalipse a respeito dos selos, para uma visão histórica, não acontece, não são acontecimentos pós-arrebatamento, tá? Mas são acontecimentos históricos que estão acontecendo numa linha de tempo. Amém? Bom, o segundo ponto aqui é que a grande tribulação se refere ao período das taças, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Tá? As taças, que nós chamamos também do derramamento da ira de Deus sobre a terra, tá? É um evento que acontece após o arrebatamento. Tá? E esse evento das taças são eventos que estão incluídos dentro do período que nós chamamos de a grande tribulação, que são aqueles 7 anos pós-arrebatamento. Tá? Bom, terceiro ponto aqui é que os acontecimentos referentes aos selos, que é a aula que nós vamos ver agora, e as trombetas, aulas posteriores, tá, acontecem antes do arrebatamento. Tá? Segundo uma interpretação de visão histórica, são acontecimentos que acontecem antes do arrebatamento. Amém? Então, diante desta visão, a igreja ela está vivendo os períodos referentes aos selos e às trombetas. Tá? Essa é uma visão histórica de que hoje, no nosso momento, nos nossos dias hoje, se nós analisarmos os fatos que estão acontecendo, nós podemos incluir esses acontecimentos dentro dos selos, tá? E as trombetas posteriormente. Bom, a igreja ela não viverá o período das taças, se nós estamos incluindo ela como um período da grande tribulação, então logicamente numa visão pré-tribulacionista, a igreja não passa nesse período. Amém? Que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então essa é exatamente a visão pré-tribulacionista. As taças estão dentro da grande tribulação e esse período é referente a um período pós-arrebatamento, ou seja, a igreja não está mais aqui. Tá bom? Então basicamente, numa visão histórica, nós, a igreja, podemos viver os selos e as trombetas. As taças não, por se tratar do período da grande tribulação. Essa é basicamente a nossa introdução. Amém? Reforçando, isso não é doutrina. Tá? Isso é uma visão histórica. É uma visão que nós adotamos para estudo. Tá bom? Não quer dizer que esta visão é a única correta que possa existir. Não. É uma visão interpretativa. Tá bom? Bom, vamos tratar então exatamente dos selos aqui. A abertura dos selos resultará em juízos sobre a terra. Entretanto, esses juízos não é o conteúdo do testamento que será aberto pelo Cordeiro. Os selos são eventos que vão anunciar o quanto se aproxima a abertura total e leitura do testamento. Então, se você imaginar que um livro é selado com 7 selos, então esses selos estão impedindo, vamos colocar assim, que esse livro seja aberto e lido. Tá bom? Então é basicamente isso que eu acabei de escrever. Então a abertura total e a leitura desse testamento vai ocorrer apenas com o toque da última, que nós colocamos aqui como a 7ª trombeta. Isto ficará claro com o desenvolvimento dos estudos, tá bom? Para entendermos melhor todas essas questões, nós podemos fazer um paralelo. Lembra da primeira aula que nós falamos sobre o paralelismo? Quando nós traçamos uma realidade que está escrita na palavra de Deus e nós trazemos para a nossa realidade aqui. Assim nós traçamos um paralelo doutrinário, tá bom? Com o texto do próprio Senhor Jesus, quando ele tratava de questões escatológicas, de questões a respeito desses momentos de fim dos tempos. Esse texto ele é muito importante para que nós possamos entender e explicar de forma plausível o porquê os selos vêm antes do arrebatamento. E aí começa realmente o nosso estudo a respeito de nós explicarmos a nossa visão. Tá? Então nós temos uma base para nós estudarmos. Nós não estamos achando nada. Nós estamos nos baseando dentro da palavra do Senhor e adquirindo e aderindo a uma visão, tá, que faça sentido.
Não é uma visão jogada ao vento, mas nós conseguimos ligar os pontos. Amém? Isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós vamos entrar nesses debates. Nós vamos sentar e vamos conversar a respeito dessas coisas. E é importante que nós saibamos ligar esses pontos. Amém? Bom, vamos lá então. Se você pegar a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 3, você vai encontrar o seguinte versículo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui é um questionamento feito pelos discípulos a Jesus Cristo a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos, tá? Diante desse versículo, desta afirmação, nós identificamos aqui 3 perguntas. Primeira pergunta, quando serão estas coisas? Bom, segunda pergunta dos discípulos, que sinais haverá da tua vinda, da vinda do Senhor Jesus? E terceiro questionamento aqui, que sinais haverá do fim do mundo? Então essas são essas 3 perguntas que nós identificamos aqui. Bom, então a primeira pergunta, quando serão estas coisas? 70 depois de Cristo, isso é uma informação histórica, Jerusalém, o antigo templo, a destruição do templo acontece pelo general Tito, tá? Filho de Vespasiano, quando se cumpre a palavra do Senhor Jesus, quando ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Então esta afirmação aqui de Jesus, quando ele fala não ficará pedra sobre pedra, acontece exatamente no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Então as respostas das 2 perguntas seguintes, esta é a resposta da primeira pergunta. Quando serão estas coisas? Então a partir do momento que o antigo templo é destruído pelo general Tito, tá? Estas coisas do fim dos tempos começam a acontecer. Amém? Então as respostas para as próximas perguntas agora serão respondidas ao ponto que avançarmos no estudo do Apocalipse. Tá bom? Isso é tão verdade que os fatos citados por Jesus aqui nessa sessão são paralelos exatos das profecias dadas por João aqui no livro de Apocalipse. Bom, se nós analisarmos a segunda pergunta aqui dos discípulos, que sinais haverá da tua vinda? Esses sinais Jesus ele chama de princípio das dores. Leiam com calma depois, irmãos, o Evangelho de Mateus no capítulo 24 e também leiam Lucas no capítulo 21. Tá? Tem bastante informação para nós encontrarmos lá, tá bom? Inclusive são pontos que nós vamos usar aqui em nossos estudos. Ou seja, apenas uma amostra do que estaria por vir. Então quando Jesus cita esse princípio das dores antes da sua vinda, Jesus está demonstrando realmente que antes dele vir, será uma amostra do que estaria ainda por vir após o arrebatamento da igreja. Bom, Jesus lá fala em Mateus 24:8, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Estas coisas está descrito lá, depois vocês leiam com calma. Amém? Então quais coisas são essas? Isso foi descrito por Cristo nos versículos anteriores e alguns posteriores de capítulo 24 de Mateus. Bom, princípio das dores era um termo que os próprios judeus usavam para descrever o tempo que antecederia a vinda do Messias. Ou seja, seria tempos angustiosos. Amém? Então essas 3 perguntas aqui, nós conseguimos basear um pouco os estudos posteriores. Tá? Então o princípio das dores aqui, quando Jesus cita, nós podemos caracterizar este evento aqui de princípio das dores dentro de selos e trombetas, segundo uma visão histórica. Tá? Os selos e as trombetas são paralelos com os textos, tá em S aqui, na verdade é X, tá? Desculpa a caligrafia aqui, de Mateus 24 e Lucas 21. Esses acontecimentos antecedem a volta de Cristo. Diante dessa realidade, nós podemos aprender algumas coisas aqui, irmãos. Primeiro, esses sinais que nós colocamos aqui como selos e trombetas devem ser analisados com muita atenção em nossos dias. Tá? Este foi o conselho do Senhor. Então, quando nós começamos a encontrar, tá, as palavras aqui dos princípios das dores e nós conseguimos identificar em nossos dias essas coisas acontecendo, tá? O conselho do Senhor para nós é que nós venhamos a analisar essas questões com muita atenção. Olha o que diz Jesus em Lucas 21. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores.
quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que por perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Então, esses sinais aqui que nós colocamos como princípio das dores, e nós incluímos esses princípios das dores aqui nos selos e trombetas, não são para causar pânico, mas esperança. Isso caracteriza a palavra de Jesus em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tá? Então lembre-se, a redenção é um ato conquistado por Cristo na cruz, que faz com que nós sejamos comprados com seu precioso sangue. A redenção tratada aqui é a redenção consumada, uma liberdade eterna. Então nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado, e graças ao sangue derramado do Cordeiro, nós fomos comprados, tá? Pelo precioso sangue do Senhor. Isto é redenção. Nós fomos retirados de um processo, de um período de escravidão. Isso foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Graças a esse sangue, nós fomos redimidos. Nós deixamos de ser escravos e passamos a ser um povo, a ser uma pessoa livre. E essa redenção plenamente nós vamos desfrutar nos céus. Então quando Jesus fala, quando esses eventos, quando esse princípio das dores, quando os selos, quando as trombetas, segundo uma visão histórica, acontecerem, tá? Não fiquem assustados, mas olhem para cima, olhar para o alto, alegrem-se, porque vocês vão viver uma liberdade eterna, e esta liberdade eterna, consumada, plena, vocês vão estar próxima de ser vivida, porque a volta do Senhor está próxima. Amém? Tá claro essas questões, irmãos? Por que eu estou colocando essas coisas aqui e associando essas palavras de Jesus em relação ao princípio das dores, lá em Mateus 24, Lucas 21, para os selos e trombetas? Para que uma visão histórica se caracterize, tá? A visão histórica vai dizer que os eventos dos selos, os eventos das trombetas estão acontecendo numa linha cronológica. Não é um evento necessariamente após o arrebatamento, mas pode sim acontecer antes do arrebatamento. E se nós afirmarmos que está acontecendo antes do arrebatamento, nós estamos falando que está acontecendo em nossos dias hoje. Tá? E eu acredito que os selos são as características que nós identificamos do princípio das dores e nós avaliarmos a quão próximo está a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, então diante dessas questões aqui nós podemos dizer, em relação ao arrebatamento, só vai acontecer após o fim do princípio das dores, questão dos selos e trombetas. Amém? Jesus é muito claro em sua recomendação. Devemos olhar com atenção para o período do princípio das dores. Então tudo indica que o arrebatamento não pode ter acontecido neste momento. Se não fosse assim, como nós poderíamos observar? Então aqui existe um fato. O princípio das dores acontece antes do arrebatamento. Ora, se Jesus falou para analisarmos, é porque ele obrigatoriamente tem que acontecer. Tá? Nós não podemos afirmar com certeza de que os selos e trombetas se referem ao princípio das dores. Tá? Isso é uma linha interpretativa, segundo uma visão histórica. Amém? Mas faz sentido. Tá? E em relação à grande tribulação, que nós falamos sobre essas taças, então as taças são o período que está incluso ali a grande tribulação, vai acontecer após o fim do princípio das dores. Então após o fim dos selos, após o fim das trombetas, aí sim vai se iniciar as taças. A questão é que em velocidade isso vai acontecer. A única coisa que nós sabemos é que o período da grande tribulação vai durar 7 anos. Um período onde a igreja já foi arrebatada, não estará aqui, e é o período onde Deus vai derramar as taças do Apocalipse. Amém? Diante disso, a grande tribulação não pode ser iniciada aqui no capítulo 4, mas em momentos posteriores. Amém? Então, basicamente, tudo que nós vimos até agora, nós conseguimos resumir aqui nesse gráfico. Nós temos aqui 2 eventos do Apocalipse, selos, que nós vamos ver na aula de hoje, e trombetas. 2 eventos importantes aqui do Apocalipse.
E nós temos o evento das taças, que também nós vamos ver em estudos posteriores. Bom, selos e trombetas, então, nós caracterizamos aqui, com todos esses argumentos, como o princípio das dores citadas por Jesus Cristo em Mateus 24 e Lucas 21. Amém? Olha essa linha vermelha aqui, irmãos. No evento do arrebatamento, antes e depois, caracterizamos o evento do arrebatamento. Então, diante desta visão histórica, nós temos que antes de a igreja ser arrebatada, nós vamos viver o princípio das dores, e eu acredito que hoje, essa pandemia, por exemplo, é um princípio das dores para nós analisarmos, tá? Isso acontece antes do arrebatamento. E nós temos um período pós-arrebatamento que está incluída as taças, que é a grande tribulação. Amém, irmãos? Tá claro esse gráfico aqui? Bem resumido, bem claro, tá? Então, tudo que nós vimos até agora na aula de hoje se resume a isso que vocês estão vendo aí. Amém? Arrebatamento, antes e depois. Antes da igreja ser arrebatada, selos e trombetas. Após o arrebatamento da igreja, as taças. A igreja viverá, então, o princípio das dores, caracterizada pelos selos e trombetas, e não viverá a grande tribulação, caracterizada pelas taças. Esta é uma visão histórica. Amém? Se você conversar com uma pessoa futurista, ele vai falar para você que selos, trombetas e taças fica na linha abaixo dessa linha vermelha. É tudo depois do arrebatamento. Amém? Não muda a doutrina do Apocalipse. É apenas uma linha de estudo. Tá bom? Vamos lá então. Vamos avançar aqui. Peguem comigo então Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 a 4. Amém? Para nós caracterizarmos aqui a aula de hoje a respeito dos selos, vamos começar então esse estudo. Bom, Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 a 4 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Amém? Bom, irmãos, o que nós verificamos aqui nesses quatro versículos de Apocalipse capítulo 6, tá? Que é a nossa aula de hoje. A abertura dos selos começa com 2 selos abertos, referente ao primeiro selo a um cavalo branco, um cavaleiro do cavalo branco, e a um segundo selo representando aqui um cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho. Amém? Vamos entender então o que isso significa. Se você pegar, irmãos, a palavra do profeta Ezequiel, nós conseguimos aqui traçar alguns paralelos a respeito dos cavaleiros do Apocalipse. Tá? Aqui, Ezequiel capítulo 14, versículo de 12 a 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo essa leitura, vamos ler com cuidado. Tá? Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Bom, se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas a desfilharem de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos, nem as filhas dele livrariam. Eles só ficariam vivos, livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nelas, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam,
mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Amém? Bom, por que eu coloquei essas questões aqui? A importância de traçarmos paralelos com outros livros da Bíblia. Perceba, irmãos, os juízos escritos aqui mostram uma importante linha de atuação do Senhor. Se nós analisarmos esses versículos aqui do profeta Ezequiel, nós vemos essa importante linha de ação do Senhor sobre a terra. O que nós podemos caracterizar muito a respeito da ação do Senhor aqui em Apocalipse. Tá? Como sabemos, o testamento que será aberto pelo Cordeiro contém 7 selos. Entretanto, os 4 primeiros selos, nós nos deparamos com 4 figuras relacionadas, que são figuras de cavalos. Vamos associar então esses versículos que nós lemos aqui? Bom, primeiro selo, nós encontramos o cavalo branco, Apocalipse 6:2, que nós lemos aqui agora. Também nós lemos aqui agora Apocalipse 6, versículo 3 a 4, caracterizando aqui o cavalo vermelho. Aqui no terceiro selo, que vai ser na próxima aula, o terceiro e o quarto selo, a respeito do cavalo preto, nós encontramos em Apocalipse 6, de 5 a 6, e o cavalo amarelo, quarto selo, Apocalipse 6, de 7 a 8. Amém? Vamos associar. Primeiro selo aqui, cavalo branco, nós encontramos uma associação aqui, lá em Ezequiel 7, que nós lemos agora, e se você também pode traçar esse paralelo em Mateus 24:14. Ezequiel 5:7, porque assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Eu vou caracterizar aqui para vocês o significado de cada selo. Amém? Esse primeiro aqui, nós caracterizamos aqui como a pregação do Evangelho. Então, se você associar Ezequiel 5:7 e Mateus 24:14, você consegue associar o primeiro selo como a pregação do Evangelho. Amém? Segundo uma visão histórica. Se você adotar uma linha teológica diferente, talvez a interpretação do primeiro selo seja diferente, tá? Isso ficará claro daqui a pouquinho, irmãos. Segundo selo aqui no cavalo vermelho, se você pegar Ezequiel 14:17, você tem a seguinte palavra: ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais. Está falando aqui de guerras, está falando aqui de batalha, tá? Se você pegar Mateus 24, de 6 a 7, e ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. O que Mateus 24 está falando aqui? Sobre guerras, está bem claro aqui. Então, o segundo selo aqui do cavalo vermelho é um evento caracterizado por guerras e rumores de guerras. Se você pegar Lucas
21:10, e eu lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Isto é, guerra. Amém? Então, nós conseguimos começar a associar, nós conseguimos agora associar versículos da palavra de Deus com aqui os selos do Apocalipse. Amém? O terceiro selo, estou dando só um panorama geral, irmãos, a respeito desses 4 primeiros selos, tá? Nós vamos entrar em detalhes aqui no primeiro e no segundo selo, que é a aula de hoje, tá? Na aula que vem nós vamos entrar em detalhes também do terceiro e quarto selo. Apenas estou colocando aqui para vocês que versículos da Bíblia nós podemos associar e criar paralelos. Amém? Ezequiel 14, de 13 a 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. O que está falando aqui em Ezequiel? A respeito de fome. Então, o terceiro selo aqui significa uma fome sobre a terra, tá? Se você pegar Mateus 24, a parte C, a terceira parte do versículo 7, você tem a seguinte palavra: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Falando aqui de fomes. Amém? E Lucas 21:11, na terceira parte, nós temos a seguinte palavra: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Tá? E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Falando aqui realmente que nesses últimos dias, dentro do princípio das dores, haverá fome sobre a terra. Amém? Conseguimos caracterizar o nosso terceiro selo. Então, diante de uma visão histórica, primeiro selo, pregação do Evangelho. Segundo selo, guerras e rumores de guerras. Terceiro selo, fomes e pestilências. E o quarto selo, Ezequiel 14:21, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras, a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Tá? Como estamos fazendo desde o início desses estudos, nós podemos traçar esses paralelos aqui mais uma vez. Amém? Bom, então vamos caracterizar aqui o primeiro selo, que é a respeito do cavalo branco. Amém? E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, o cavalo branco aqui tem hoje três interpretações distintas, e elas variam de acordo com a linha teológica que adotamos. Amém? A pessoa que tem uma visão futurista não vai ter a mesma interpretação do primeiro selo como a pessoa que tem uma visão histórica. Amém? E as 4 interpretações aqui mais debatidas e mais citadas a respeito do primeiro selo são essas 4 aqui. Que o primeiro selo se refere a Cristo, que o primeiro selo se refere ao anticristo, então vai de um extremo a outro. Amém? O terceiro interpretação é que o primeiro selo se trata de guerras, e o quarto, que é a nossa linha aqui de interpretação, que se trata da pregação do Evangelho. Bom, não adianta eu apenas jogar no vento aqui e falar é a pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Por que nós podemos afirmar que é a pregação do Evangelho? Amém? Segundo a nossa visão de estudo. Vamos lá. Então, qual dessas 4 interpretações é mais coerente com a nossa linha de estudo? Amém? As coisas, irmãos, têm que conversar. Tá? Nós não podemos colidir uma coisa com a outra. Tá? Se nós, a partir do momento que nós adotamos uma linha de estudo, nós temos que ser coerente agora com o estudo. Amém? O cavalo branco ele pode ser a representação de Cristo, que é a nossa primeira interpretação possível aqui, diante da nossa linha adotada. Bom, de acordo com nossos argumentos, os selos estão sendo abertos antes do arrebatamento. Amém? Uma linha pré-tribulacionista. Se Jesus Cristo ele voltará somente após o arrebatamento, então lógico que não pode representar um selo do próprio livro.
Amém? Essa interpretação não casa com a cronologia que nós adotamos, por isso a resposta é não. Amém? Outro ponto é que a coroa descrita aqui nessa seção é Estefano. Lembra a coroa Estefano e diadema? Se você pegar no original aqui no grego, você vai encontrar a palavra Estefanos mais uma vez. E Jesus Cristo, ele não tem Estefanos, ele tem diadema. Amém? A explicação desse termo foi feita em estudos anteriores. Vocês pegam lá e vejam esta questão. Amém? Se eu não me engano, 11ª, 12ª aula, você vai encontrar a explicação aqui de Estefano e diadema. Estefano são para pessoas que venceram. Tá? Que foi entregue para pessoas que venceram uma jornada, uma batalha, um processo. Amém? E diadema não, é dado a um rei, por direito. Amém? Jesus Cristo, ele é rei por direito. Então ele tem uma diadema, tá? Muitos diademas. E nós vamos ter uma Estefanos. Amém? Então, se aqui no original esta palavra foi-lhe dado uma coroa, foi-lhe dado uma Estefanos, então nós não podemos caracterizar como sendo Jesus Cristo. Amém? Essa é uma interpretação. Bom, então, primeira interpretação aqui, se alguém falar para você que o primeiro selo se refere a Cristo, você pode falar, se você concordar com essa visão histórica, e defender que por que você não acredita que não seja Jesus Cristo. Amém? Bom, temos uma segunda interpretação aqui do primeiro selo, que você vai encontrar muito se tratando do anticristo. Muito usada por pessoas futuristas. Tá? Pessoas que adotam uma visão futurista, muitas delas vão dizer para você que o primeiro selo é uma representação que representa o anticristo. Tá? Bom, o cavalo branco pode ser a representação então desse anticristo? Bom, mais uma vez podemos argumentar de acordo com a nossa cronologia. A manifestação do anticristo só será estabelecida após o arrebatamento. Mais uma vez a resposta é não. É por isso que para uma pessoa futurista o anticristo faz muito sentido. Porque se ela fala que os acontecimentos do capítulo 4 e os selos estão incluídos nisso acontecem após o arrebatamento da igreja, ou seja, o primeiro selo só vai ser aberto após o arrebatamento da igreja, então, por essa cronologia, você pode falar que é o anticristo. Mas se nós estamos falando que o arrebatamento da igreja não acontece no capítulo 4, então não casa nós falarmos que é o anticristo. Tá? E nós temos mais um argumento aqui. Tá? Bom, terceiro argumento aqui. O cavalo branco pode ser a representação de guerras? Bom, essa representação não pode ser verdade, pois as guerras são representadas por outro selo, como veremos aqui. Tá? Então a resposta é não. Amém? Então tem três interpretações aqui que nós descaracterizamos segundo a linha histórica. Não pode ser Cristo, não pode ser o anticristo e também não pode ser as guerras. Amém? Então nos resta apenas o quarto argumento, pregação do evangelho. Por que isso pode ser defendido? O cavalo branco representa a pregação do evangelho pelos seguintes argumentos, irmãos. Primeiro, nós lemos no início dessa sessão aqui Ezequiel, capítulo 14, versículo de 12 a 21. Lembra que eu li agora para vocês? E fala exatamente dessa pregação do evangelho. E vimos a descrição de juízo sobre Israel, formando um paralelo exato com os cavaleiros do Apocalipse, que é o que nós fizemos agora de pouco. Entretanto, o cavalo branco não pode traçar paralelo com esse trecho do livro de Ezequiel. Ao que tudo indica, o primeiro selo aqui, cavalo branco, não representa juízo como os outros três cavaleiros. Então, se você traçar, né, eu coloquei para vocês todos aqueles pontos aqui do livro de Ezequiel falando sobre os juízos, e nós conseguimos casar, tá, com os outros cavaleiros, nós fazemos isso com o segundo selo, cavalo vermelho, com o terceiro selo, cavalo preto, com o quarto selo, com o cavalo amarelo. Nós conseguimos criar paralelos e associar com Ezequiel. Mas não existe nenhum juízo citado em Ezequiel que nós possamos traçar paralelos com o primeiro selo, com o cavalo branco. Então, nós temos um argumento muito forte e afirmar que o primeiro selo não se trata de um juízo, mas de um start num período. Então, nós podemos falar que a pregação do evangelho acontece ali em Pentecostes,
quando realmente o Espírito Santo desce e a igreja se inicia. Então se inicia essa expansão do Evangelho através do apóstolo Paulo, através de Pedro, através de João, dos discípulos e das igrejas, tá? E os outros selos, então, segundo, terceiro, quarto selo, começam a acontecer juízo sobre a terra. Amém? Então, vamos analisar aqui Ezequiel capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Portanto, diz o Senhor Deus, por que multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda precedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Tá? Guarda essas palavras. Os juízos vêm com a rejeição do povo para com a mensagem de Deus. Tá? Juízos aqui, Ezequiel 14, de 12 a 21. Tá? E nós caracterizamos os juízos como cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Apocalipse 6, de 3 a 8. Tá? Então existe uma associação muito forte. Quando nós rejeitamos a pregação do Evangelho, aí sobrevém sobre nós juízo. Tá? É isso que diz Ezequiel 5, 7. Então, quando nós rejeitamos a palavra, com a rejeição da palavra dos profetas, nós vemos aqui juízo de Deus aqui em Ezequiel 5, 7. Rejeição da palavra de Deus, rejeição da palavra dos profetas. Tá? E em Apocalipse, a rejeição à pregação do Evangelho. Tá? Caracterizando juízo sobre a terra. Amém? Conseguiu associar essa questão, irmãos? Tá? Então, essa interpretação aqui do primeiro selo como sendo a pregação do Evangelho, nós caracterizamos nessas questões. Ela não é simplesmente colocada, mas ela é explicada. Amém? Então podemos observar com clareza que o Evangelho tem sido pregado em todas as partes do mundo. Isso é observável. Tá? Desde o início da igreja, ele tem sido anunciado em todo o mundo e nos lugares e nos nossos dias, com a tecnologia crescendo exponencialmente, o nível de alcance tem sido espetacular. Amém? Tem sido muito forte, irmãos. Definitivamente o impacto desse primeiro selo acontece todos os dias em nossa volta. Isso é uma característica aqui da nossa interpretação histórica, de que os selos estão sendo abertos numa linha cronológica e eles estão acontecendo em nossos dias hoje. Amém? Eu adianto para vocês que nós conseguimos caracterizar os eventos dos nossos dias, da nossa sociedade, o comportamento social hoje até o quinto selo. O sexto selo nós já não conseguimos observar com exatidão em nossos dias. Amém? Mas eu só estou adiantando para vocês esse ponto, porque com o decorrer das aulas vai ficando claro o porquê que nós conseguimos apenas identificar até o quinto selo e o sexto não. Amém? E olha a palavra que acontece aqui no primeiro selo também. E saiu vitorioso. Essa palavra para mim é muito importante, irmãos. E saiu vitorioso. Bom, se nós analisarmos esse trecho, a pregação do Evangelho começa com vitória, antes mesmo do anúncio ser bem sucedido. Isso nos remete à vitória conquistada por Jesus na cruz, irmãos. Mesmo que as pessoas ignorem a mensagem do Evangelho, a vitória já foi consumada ou conquistada. Amém? Esta palavra para mim, e saiu vitorioso, para mim é muito forte. Às vezes a pessoa fala, o anticristo, mas como é que o anticristo saiu vitorioso dos céus e para vencer? Não faz sentido para mim. Tá? Então, a pregação do Evangelho é isso. Ela já é vitoriosa por si. A mensagem do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é vitoriosa. Amém? A palavra de Deus fala que a palavra dele não volta para ele vazia. Isso para mim caracteriza a vitória. Você pode pregar o Evangelho e mesmo que você ache que aquela pessoa ignorou a tua palavra, ignorou a tua pregação, não fique triste, não fique desanimada. Porque para mim a mensagem lançada ela não volta vazia. A mensagem lançada ela tem vitória. Ela já é vitoriosa. A mensagem do Evangelho, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é vitorioso por si só. Amém? Para mim, essa é a palavra-chave aqui dessa questão. E o segundo ponto, para vencer. Ele saiu vitorioso e para vencer. Bom, a nossa parte deve ser feita. Devemos guardar a palavra e anunciar o Evangelho por todo mundo. Cuidado
cuidando para que nós estejamos em pé. Amém? Tá clara essa questão, irmãos? Faz sentido para nós? Para mim faz. Eu quero saber de vocês também. Depois vocês escrevam no comentário aí o que vocês acham, se isso faz sentido para vocês. Amém? Fiquem à vontade aí para nós caracterizarmos essas questões aí. Amém? Às vezes a aula está gravada, mas eu, no momento da estreia aqui das aulas, eu estou online, né, irmãos? Eu estou aqui no chat. Então, se você digitar para mim, eu respondo sem nenhum problema. Amém? Faz sentido para vocês de que esse primeiro selo caracteriza a pregação do Evangelho? Amém? Para mim faz todo sentido. Bom, vamos então analisar o nosso segundo selo aqui a respeito do cavalo vermelho. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Eu vou citar para vocês aqui, mas esse é um evento que nós observamos hoje, né, irmãos? Nós ligamos a TV, nós vemos as guerras que estão acontecendo neste momento lá no Oriente Médio. As tensões entre Israel e a Palestina acontecendo até hoje. Eu vou falar daqui a pouquinho com mais detalhes sobre essa questão. Mas para mim, irmãos, esse cavalo vermelho é muito observável em nossos dias hoje. Tá? Bom, esse texto é paralelo com Ezequiel 14:17, Mateus 24:16-7 e Lucas 21:10. Amém, irmãos? Depois leiam lá com detalhes, você vai encontrar esses paralelismos acontecendo aqui no segundo selo. Amém? Só não vou ler para nós não consumirmos muito a aula. Esse selo relata violência social, mortes, dissensões, guerras, etc. Bom, existe sempre uma pergunta a respeito das tragédias que nós observamos no mundo, né? Aquela pergunta famosa: onde está Deus? Se ele existe, se existe Deus, por que ele permite que as pessoas inocentes morram? Quantos de vocês já ouviram esse questionamento? É normal nós ouvirmos, amém? Porque as pessoas acham que quando há guerras, quando há violência, quando há morte, tá? Quando pessoas inocentes morrem, as pessoas têm a impressão de que Deus se omitiu. Mas, para mim, Deus nunca se omite. Tanto que a palavra dele já foi escrita há mais de 2000 anos atrás para João, aqui em Apocalipse, e cita que isto tem que acontecer. Amém? Bom, a resposta é mais coerente possível. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Tá? Nunca tire isso da sua cabeça. O Senhor tem o pleno controle de todas as coisas. Todos os dias, em todos os momentos, desde o início até o fim. Ele tem o controle de todas as coisas. Note, o selo foi aberto por Deus. Não foi por qualquer um, foi por Deus. Esse selo foi aberto. Foi dado ao cavaleiro aqui, do cavalo vermelho, autorização para tirar a paz da terra. Ele não está tirando porque ele quer, não. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, autorizou esse evento a acontecer. Nós não devemos nos enganar, irmãos. As guerras, a violência, essas dissensões, a injustiça social precisam acontecer para que o fim de tudo chegue, inclusive da nossa redenção, o ponto que eu coloquei para vocês aqui anteriormente. Tá? Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mateus 24:6. Amém? Então não fiquem assustados. Está vendo essas guerras acontecendo no Oriente Médio? Não fique assustado, irmãos. Se alegre. Tá? Eu sei que pessoas morrendo estão... Nós não estamos nos alegrando porque pessoas estão morrendo, não é isso. Mas o evento acontecendo em nossos olhos, na nossa televisão, do nosso lado, irmãos, está mostrando que a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, está cada dia mais próxima. A nossa redenção está próxima, irmãos. Amém? Esse é o nosso motivo de alegria. Não pelas mortes. É lógico que nós nos entristecemos. Inclusive tem irmãos nossos morrendo, muitas vezes no meio de uma guerra. Mas, quando nós olhamos essas coisas e nós percebemos que o fim está próximo e que a volta do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima, isso enche meu coração de alegria.
Enche o seu também, irmãos? Amém? Bom, aqui eu coloquei algumas guerras que nós conseguimos caracterizar aqui, tá? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, enfim, tem uma série aqui uma lista aqui de várias guerras, os seus respectivos anos que estão acontecendo, e a última você consegue observar que eu escrevi ali, guerra entre Israel e Palestina, uma guerra atual. Amém? Pô, irmãos, esta guerra entre Israel e Palestina é uma guerra antiga, não é de hoje. Amém? Eu digo que ela começou ali quando Abraão se deita com Agar. Aquela briga entre Sarai e Agar, tá? Para mim ali a guerra começou ali. A dissensão começou ali. Não batiam um povo com o outro. Tanto que Agar teve que ir para um lado, Sara e Abraão foram para outro, porque era impossível a convivência. Amém? E esse erro de Abraão de se deitar com Agar, de antecipar, né, de querer dar essa ajudinha para Deus em relação à promessa que Deus ia dar a ele um filho, causou esse problema que nós observamos até hoje. Guerra entre irmãos. Amém? Então esta guerra, ela é natural que aconteça, tá? Eu sei que muitas pessoas estão morrendo, eu sei que muitas pessoas estão sofrendo, tá? Às vezes eu ligo a TV, nós nos entristecemos, porque é lógico que nós nunca queremos guerra, mas lendo o Apocalipse nós não podemos nos iludir. Elas são realidade e elas têm que acontecer. Amém? Isto é um sinal de que Jesus Cristo está voltando. Amém, irmãos? Bom, as guerras estão em constantes movimentos, podemos observar que elas acontecem com frequência, inclusive hoje o mundo está em guerra e ouvimos rumores de guerras. Guerra em relação à injustiça social, além das guerras, nós estamos vivendo uma guerra social muito forte, talvez a maior delas nós encontramos hoje na Venezuela, aqui no nosso lado. Amém? Uma guerra cibernética também eu coloco para vocês aqui. E também com o advento tecnológico estamos vivenciando uma guerra cibernética onde todo mundo está conectado simultaneamente. Tá? Também tem guerras biológicas, também tem vários tipos de guerras acontecendo em nossos dias, irmãos. Tá? Os conflitos entre as nações estão cada vez mais intensos. Isso é muito observável. É por isso que eu caracterizo essa visão histórica da seguinte maneira. Os selos nós conseguimos observar em nossos dias. Tá? Eu não posso dizer para vocês com certeza, porque como eu costumo repetir aqui, é uma visão, é uma linha de interpretação, tá? Mas quando nós observamos essas coisas acontecendo, nós podemos associar sim com os selos, tá? Faz muito sentido. Amém? Então, na aula de hoje, para nós encerrarmos aqui, nós analisamos os 2 primeiros selos abertos pelo Cordeiro, tá? E nós estamos vivenciando as consequências desta abertura, desse rompimento. Primeiro selo, cavalo branco, pregação do Evangelho. Se não tiver muito bem caracterizado, irmãos, digita para mim o comentário. Amém? O segundo selo, cavalo vermelho, guerras e rumores de guerras. Tá? O segundo selo é quase unânime a sua interpretação, tá? Porque a palavra aqui o Apocalipse usa realmente a palavra guerra. Então não deixa muita margem para interpretação, muita margem para dúvida. O primeiro selo já dá uma linha interpretativa maior. Amém? Bom, devemos perceber que os acontecimentos descritos aqui têm aumentado de forma assustadora, têm aumentado de forma gradual. Cada vez mais o impacto ele é global, tá bom? Deus está no controle desses acontecimentos e Ele nunca perdeu o controle. Guarde bem essa palavra. Deus nunca perdeu o controle de qualquer evento que seja, tá? Nos próximos estudos nós vamos analisar então o terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto, e o quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo. E vamos perceber que esses selos também fazem parte da nossa realidade. Inclusive, o coronavírus, tá? Segundo uma visão histórica, se inclui aí nesses próximos estudos, nesses próximos cavaleiros. Amém? Bom, irmãos, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês têm um chat aí, site da igreja, perguntem, que nós temos o maior prazer em tirar as dúvidas. Amém? Convide pessoas que vocês conheçam, que se interessam pelos estudos,
porque é muito importante que a igreja participe dos estudos. Essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão precioso na Tua presença. Eu peço que o Senhor venha nos instruir a cada dia, Senhor. Toda dúvida, esclarece para nós, ó Pai, porque o Senhor é a fonte de toda a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis ao Senhor, até mesmo nesses tempos de angústias, nesse tempo de problemas. Fortalece-nos, Pai, porque nós precisamos estar fortes, para que nós venhamos a estar todos os dias preparados para a Tua volta. Eu te agradeço por mais um momento, por mais uma aula na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado por separar esse tempo. Até o próximo estudo, se Deus quiser.